querendo gripar também. Bom dia. Feliz ano novo para todos vocês. Amém. Que seja um ano de paz sobre a sua vida. E quando a gente diz paz, essa paz, palavra paz nas escrituras, significa plenitude. Plenitude de tudo aquilo que é bom. E por isso, quando nós desejamos paz uns para os outros, nós desejamos a plenitude. Que a sua vida seja plena. Só que esse tipo de vida só é possível com Deus. Então, quando nós desejamos paz, seria o mesmo que dizer que haja mais de Deus na sua vida. Que no ano de 2026, que nesse novo ano que se inicia, mais um ciclo que se encerra e inicia novamente, que haja mais de Deus na sua vida. Porque havendo mais de Deus na sua vida, haverá mais paz na sua vida. Que a paz que nós almejamos, desejamos, só é possível em Deus. Então que a paz seja sobre a sua vida. Amém. Que haja mais de Deus sobre você. Amém. Amém?
Quero ler um texto com vocês, Salmo de número 16, versículos de 1 a 8. Eu convido você a ficar de pé, para nós fazermos essa leitura juntos, em uma só voz. Salmo 16, versículos de 1 a 8. Vamos ler juntos? Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Ele é o nosso Deus, como diz o Salmo. É Ele quem garante o nosso futuro. Nós estamos aqui para declarar isso. Para mais um culto, entregar tudo nas mãos de Deus. Para declarar, Senhor, Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. O meu futuro está em Suas mãos. Dirige a minha vida. O Senhor é tudo que eu tenho. Imagina começar o ano declarando, eu já tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho Deus, eu já tenho tudo que eu preciso, o suficiente para encarar mais um ano. Ele é o nosso Deus. Nós confiamos nele. O nosso futuro está nas mãos dele. Vamos orar? Pai querido, é o seu povo reunido aqui, Senhor. Seu povo que está aqui para se entregar ao Senhor. Para se render ao Senhor. Para declarar que não existe bem maior do que o Senhor. Para declarar que nós confiamos no Senhor, não importa o que aconteça. Não importa o que tenhamos que enfrentar no ano de 2026, nós confiamos no Senhor. O nosso futuro está em Suas mãos e nós te pedimos, Senhor, dirige a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor tudo sustenta, que o Senhor tudo governa. Nós sabemos que o universo inteiro está em Suas mãos e o Senhor conduz tudo em plena harmonia. Nós temos a plena consciência que o Senhor tem planos de bem para nós e não de mal, e por isso nós confiamos no Senhor, nós confiamos na Sua direção. Como igreja, como povo, queremos entregar mais um ano nas Suas mãos, pedindo, Senhor, para que tudo seja para a glória do Seu nome, Senhor. Que a nossa satisfação esteja no Senhor, que a nossa alegria esteja no Senhor, que a nossa paz esteja no Senhor. Nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Sobre o pecado,
Tiago fazer uma oração de adoração ao Senhor? Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Quero ler um texto com vocês, Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Romanos 12, 1 a 2. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo, depois de gastar 11 capítulos falando sobre a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, por um Deus que se encarna e se entrega por amor a nós, o convite do Evangelho é: entreguem-se igualmente vocês, por inteiro. Então o sacrifício de Cristo Jesus na cruz não é apenas para a gente se emocionar e se comover com esse sacrifício. É para nós vivermos como Jesus viveu. É para nós nos entregarmos como Ele se entregou. E isso passa por duas coisas: não nos conformarmos com o nosso tempo, não seguirmos a onda da cultura e renovarmos a nossa mente, para entendermos que o que é bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus, e somente isso. Aquilo que é bom, perfeito e agradável só é a vontade de Deus, nada mais. Então eu quero convidar você a um tempo de confissão e oração. Esse tempo para você se entregar diante de Deus, confessar diante dele as suas falhas, derramar diante dele o seu coração e dizer: Senhor, tem algumas coisas do ano de 2025 que eu não quero carregar em 2026. Temos de você deixar algumas coisas para trás, experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Fale com Deus nesse momento, se entregue diante dele, derrame o seu coração, fale com ele, clame a ele misericórdia para mais um ano, para que neste ano você possa de fato ter uma mente renovada e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fale com o Senhor nesse tempo. Sua aparência para
Pai querido, nós nos entregamos diante do Senhor e confessamos ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas, e te pedimos, Senhor, para que neste ano de 2026 que nós possamos avançar, Senhor, para que não venhamos repetir os mesmos erros, Senhor, para que possamos experimentar a vida que vem da parte do Senhor. Amém, Pai. Nós não queremos apenas saber, mas nós queremos experimentar de fato que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável para a nossa vida. Não nos permita, Senhor, cair no engano neste ano. Não nos permita que a política seja nossa satisfação. Não permita que as coisas deste mundo sejam nossa satisfação. Amém, Senhor. Não permita que a nossa satisfação, Senhor, esteja no sucesso, na fama, na prosperidade, mas que a nossa satisfação esteja em reconhecer que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Nos ajude, Senhor, e nós confiamos que assim como o Ocidente dista do Oriente, assim o Senhor afasta para longe de nós todas as nossas transgressões, porque o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor nos ama, e a prova disso é que o Senhor entregou seu Filho amado Jesus Cristo para ser esmagado em nosso lugar, para que possamos experimentar de vida nova. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler mais um texto, Jó, capítulo 19, versículo 25 a 27. Vamos ler juntos mais uma vez, em uma só voz. O texto diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no peito o coração. Esperança que nós temos. Não existe um cristão sem esperança. Mesmo que a gente morra, a gente vai viver. E a gente vai encontrar aquele que tanto nos amou. E não existe cristão que não acredite em mudança. Eu acredito que o anseio de um ano novo melhor é um anseio que um cristão deve carregar. Porque a promessa do Evangelho é uma nova vida, não é? É uma novidade de vida, é uma vida nova. É sermos novos. Então há esperança para nós. E quando o Evangelho diz que nós temos uma nova vida, creia nisso, existe uma nova vida para você. Que não é igual à vida passada. Quando o Evangelho promete que nós estamos avançando e crescendo na maturidade para sermos semelhantes a Cristo Jesus, isso é verdade. Existe nova vida para nós. E eu desejo que você desfrute dela em 2026. Vamos ficar de pé? Convido você, neste momento, se você vir preparado, a entregar ao Senhor seus dízimos e ofertas, de todo o seu coração, com alegria, como o Senhor deseja. Tá? Se você vir preparado, você pode fazer isso neste momento.
Paulo fazer uma oração de gratidão ao Senhor? Só Deus, nosso Pai, na sua presença estamos para louvar e engrandecer o seu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, o privilégio que tu nos dás de estar aqui no primeiro domingo do ano, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que todo dízimo e oferta levantado nessa manhã seja revestido para o engrandecimento do seu nome aqui neste bairro. Esteja com cada família aqui representada, esteja com o ano da Igreja Olaria, que seja um ano de bênção, de vidas salvas por Ti, que a Sua graça, bondade e misericórdia reine no nosso coração, no ano de 2026 e no resto de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, quero ler com vocês a pergunta de número 47 do Breve Catecismo de Westminster. O Breve Catecismo de Westminster é um resumo de perguntas e respostas sobre as principais doutrinas da fé cristã. Todo domingo nós temos lido para nossa edificação e aprendizado. Tá? Então, pergunta 47, que proíbe o primeiro mandamento? Vamos ler juntos? O primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a eles são devidas. Isso que proíbe o primeiro mandamento. Que nossa satisfação, adoração esteja direcionada somente a Deus. Amém? Gente, não é todo dia que a gente tem toda a família reunida. E quando eu digo toda a família, é toda a família, né? O privilégio de ter hoje aqui minha irmã, meu cunhado e os meus sobrinhos. Privilégio de ter minha avó Maria aqui, gente, com a gente. 94 anos de idade. 95 anos de idade, tá? 95 anos de idade. Minha avó Maria lá atrás, de rosa, salmão. Minha tia Carminha. Meu tio Edson. Meu sogro Valdenir com a família aí. Então toda a família está aqui hoje. Minha cunhada, né? Todo mundo aí, né? Que alegria. Sejam muito bem-vindos, tá? É uma alegria ter vocês com a gente, né? Vocês são família de sangue e família na paz de Deus também, né? Duplamente. Então, que alegria ter vocês aqui nessa manhã, viu? E aos demais que nos visitam também, sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa, casa de vocês, tá bom? Gente, nossa agenda semanal está um pouco mais reduzida em janeiro, tá? Nós estamos aí no período de recesso, então todo domingo às 10 horas nós teremos culto, retornamos nossas atividades normais na primeira semana de fevereiro, tá? E lembrando vocês o nosso projeto de reforma, né? Nossa reforma já se iniciou, né? Que na verdade não é uma reforma, né? É um projeto de demolição e construção. E esse é o nosso sonho que nós temos, né? A obra está avançando aos pouquinhos. Esse final de ano é um pouquinho mais atolado por conta dos feriados, recessos, né? Mas a ideia é que em janeiro já avance bem a obra. Tá? Então esse é o nosso sonho e o valor atualizado daquilo que nós já arrecadamos, né? Falta apenas 30% para nós arrecadarmos o valor total, para nós finalizarmos a obra. Então nós queremos agradecer a todos vocês que têm colaborado, contribuído, orado, acreditado nesse projeto. E se você pode, continue contribuindo para que nesse ano de 2026 nós já temos esse espaço pronto, preparado para o nosso uso. Bom? Maravilha. Gente, eu quero chamar hoje um pregador diferente, interestadual, direto de Salvador, Bahia. Chamei meu cunhado Mateus aqui na frente. Hoje nós teremos o privilégio de ouvi-lo compartilhando a palavra de Deus com a gente. Mateus, ele é presbítero lá na igreja presbiteriana de Periperi, lá em Salvador, né? Levou minha irmã embora, tá? Ele é o responsável por isso. Ele é o responsável por deixar minha mãe com o coração quebrado, sem os netos aí em Curitiba, tá? Mas é uma grande alegria ter você aqui com a gente, tá? Que Deus abençoe você. Ele vai poder se apresentar um pouquinho melhor para vocês, tá? Nós quero orar pela sua vida. Vamos orar?
Pai querido, nós te bendizemos, nos alegramos pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como sua igreja, reunidos aos seus pés para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar através da sua palavra, Senhor. Porque o Senhor fala conosco por meio da sua revelação, que é a sua palavra. Eu te peço que o Senhor use o Mateus como instrumento em suas mãos, que o seu Espírito Santo fale através dele, para que a nossa vida seja edificada essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos. É uma alegria imensa estar aqui com os irmãos, dividir com os irmãos que essa igreja faz parte das nossas orações, que alegria estar aqui com a igreja tão cheia. Já estivemos aqui em outros momentos e louvamos a Deus por estar contemplando isso, né? Paulinho disse, ou melhor, o pastor Paulo, né? É que a gente chama de Paulinho, mas é o pastor Paulo. Disse que eu sou responsável, pena que minha sogra... ela está ali. Que deixei os netos longe, né? Isso também me dói, irmãos, de verdade. Mas eu também sou responsável por eles terem netos, né? Por enquanto, né? Paulinho e Isa aí logo. Não, logo. Irmãos, como o Paulinho disse, eu sou presbítero lá em Salvador, na Igreja Presbiteriana de Piripiri, que é um bairro de Salvador, um bairro do subúrbio de Salvador, uma igreja que já está há 48 anos organizada naquele bairro, atuando, proclamando o reino de Deus naquele lugar. Uma igreja muito simples, mas bem calorosa. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ir a Salvador, procura a gente, né? Vai ser um prazer receber vocês e conhecer a nossa igreja lá, tá certo? Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 38. Nós estamos iniciando o ano e é comum a gente iniciar o ano cheio de planos, né? É comum, é impressionante isso, como alguém teve a ideia de dividir o tempo, né? O nosso Senhor, desde a criação. E como isso mexe conosco, né? Como virar o ano parece que tudo é novo mesmo. E a gente costuma renascer a esperança. Um pouco do que o pastor trouxe aqui nessa manhã já para a gente, sobre renovo, recomeço, e como isso nos empolga. E eu quero essa manhã trazer um pouco da ideia de uma mensagem de esperança, apesar das circunstâncias. Então, quero convidar os irmãos, eu farei a leitura e os irmãos irão acompanhar comigo. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 38, diz assim: Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas na cisterna, desceram Jeremias com cordas. Nas cisternas não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, que tinha
metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Até aí, irmãos, até o versículo de número 13. Desde que essa igreja aqui começou a leitura da Bíblia 365, né? Vocês ganharam a Bíblia 365 no início de 2024? Foi isso? Acho que foi, né? Nós viemos aqui e a gente também ganhou. Então eu e minha família passou a fazer a leitura diária também, junto com a Bíblia 365. A gente até levou esse projeto lá para a igreja, uma galera entrou também, foi muito bom. E agora, em 2025, nós estávamos lendo de novo. E no mês de outubro, irmãos, eu passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu tive que lidar com a face da morte. Uma das minhas irmãs, eu sou o quinto de 5 filhos, e a minha segunda irmã, de forma muito repentina, foi acometida de um câncer já em fase terminal, quando a gente descobriu. E foi muito difícil. A gente teve o diagnóstico definitivo no dia 15 de outubro e minha irmã faleceu dia 31 de outubro. Foi tudo muito rápido. Foi desesperador. E no dia 15, quando a gente teve o diagnóstico, o médico disse assim: não tem o que fazer. Foi muito difícil lidar com isso, porque eu dizia para a Paula que toda vez que eu via minha irmã, eu estava diante da morte. Eu sabia que ela ia morrer. Para além da fé, né? A gente ora, a gente pede a Deus e tal, mas o médico disse que não tinha nenhum tratamento. E no meio disso, no meio desse caos todo, eu me deparei com Jeremias 38 na nossa leitura diária. Indo para o trabalho, eu costumo fazer a minha leitura diária quando eu estou indo para o trabalho. Se eu for de metrô, eu faço a leitura. Se eu for de carro, eu coloco o áudio e vou ouvindo a leitura diária. E Jeremias capítulo 38 me chamou a atenção, porque Jeremias, irmãos, é um livro difícil. Algumas pessoas vão dizer assim que Jeremias é o profeta chorão, mas se fosse você o profeta Jeremias. Jeremias precisou trazer ao povo uma mensagem difícil, uma mensagem de condenação e um chamado ao arrependimento, porque o povo estava perdido. E Jeremias dizia assim: olha, os caldeus estão crescendo. O rei da Babilônia estava tomando o corpo. Nabucodonosor estava dominando o mundo daquela época. E Judá estava ali, achando que ia conseguir resistir, distante do Senhor. E Jeremias vem trazendo essa mensagem, uma mensagem difícil. E, por conta disso, Jeremias sofre bastante, irmãos. E quando eu me deparei com Jeremias capítulo 38, eu falei, que doideira é essa? No meio a mensagens tão difíceis, no meio a discursos tão difíceis, no meio a circunstâncias tão hostis, vem o capítulo 38 de Jeremias. E no meio daquele caos que eu estava experimentando viver, eu entendi como o capítulo 38 de Jeremias nos faz lembrar que há esperança. O capítulo 38 de Jeremias me lembra um outro versículo escrito por Jeremias que
quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre como manter a esperança mesmo em ambientes hostis. Nós estamos aí vivendo 2026 com muitas expectativas. Teremos a Copa do Mundo, né? Será que dessa vez vai? Será? Nós teremos as eleições, e as eleições vai mexer, já tem mexido aí com muita gente. As pessoas divididas em lados e cada um muitas vezes atacando o outro, esquecendo o que é essencial. E 2026 vem aí no meio desse misto de emoções. Eu quero falar com os irmãos sobre como manter a esperança em momentos tão hostis, em meio a circunstâncias tão difíceis que talvez você esteja experimentando. Talvez a gente esteja vivendo situações tão complexas. Como manter a esperança diante disso? E aí eu queria trazer aqui algumas verdades que esse texto traz para nós. Só explicando aos irmãos que contexto é esse. O rei de Judá, junto com seus conselheiros, quando o versículo fala aqui dos seus príncipes, eram uma espécie de ministros que andavam com ele. Eles queriam continuar com a ideia de luta, de guerra. O povo não pode afrouxar. A gente vai conseguir. E no meio disso, Jeremias chega dizendo assim, é melhor se render. Aqueles que decidirem ir com os caldeus, esses vão ficar vivos. E aí os conselheiros ficaram muito irritados. E chega para o rei Zedequias e diz assim, olha, esse homem aí está atrapalhando todo o nosso projeto. Por causa desse discurso dele, eles vão afrouxar, os homens não vão ter coragem. O povo todo vai afrouxar. E aqui, irmãos, é algo muito interessante, porque a história do profeta Jeremias, o tempo inteiro aponta para Cristo. Jeremias vai sofrer injustamente. Jeremias será rejeitado pelos seus. Olha, o Novo Testamento vai trazer isso também para a gente. Jeremias vai ser preso, vai ser açoitado, tudo porque ele trazia a verdade. E a história de Jeremias, o tempo todo, ela aponta para Cristo. E eu gosto muito de olhar para o Velho Testamento, pensando assim, como essa história aponta para Cristo. Mas eu não quero focar em Jeremias essa manhã. A minha ideia aqui não é focar na história de Jeremias. Mas olha o que acontece aqui. Olha o que Zedequias diz no versículo 5. Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos. Quem fez algo assim parecido? Quem fez? Quem lembra? O Pilatos, né? Ele diz, eu lavo as minhas mãos. Olha aqui o rei fazendo a mesma coisa. Ele quer dizer que a culpa não é dele, mas ele diz assim, olha, eu não tenho nada para fazer. Ele está na mão de vocês. E os conselheiros, então, revoltados diante disso, pegam Jeremias e jogam em uma cisterna. Uma cisterna cheia de lama. A Bíblia vai dizer que Jeremias fica atolado na lama. Eu queria trazer algumas verdades aqui para a gente, baseado nessa história. A primeira verdade, irmãos, é que a soberania de Deus está acima da corrupção humana. Independente do cenário que a gente possa experimentar, o nosso Deus, ele é soberano. E a gente não pode esquecer disso. A providência divina agindo, mesmo no cenário mais hostil. Olha o que vai acontecer, irmãos. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei. Irmãos, Ebed-Meleque é ninguém nessa história. É alguém que foi tirado da sua nação e veio ser escravo ali, no palácio em Judá. Um eunuco, um etíope. Mas o nosso Deus, ele é soberano, irmãos. Uma outra verdade impressionante nessa história é que a soberania de Deus não se limita às convicções humanas. É bem possível que cada um de nós aqui não imaginasse que o etíope ia fazer alguma coisa. Ele nem pertencia ao povo do Senhor. Ele não era da linhagem, ele não era judeu, ele não fazia parte daquele povo. E eu gosto de dizer que essas histórias nos traz o lampejo daquilo que viria.
é o Senhor anunciando o tempo todo que ele não era só para aquele povo. É um lampejo do que Jesus faria. Mas é interessante, irmãos, que Ebed-Meleque, diante daquela situação, ele se coloca diante do rei. E aqui a gente percebe também uma outra verdade a respeito da profundidade da maldade e da incredulidade humana. Em contrapartida à voz profética. Olha que interessante. Jeremias traz a voz profética, ele diz, ele fala em nome do Senhor, dizendo para o povo se entregar, que assim eles iriam sobreviver. Mas os príncipes ali, o conselho, os ministros do rei, eles são incrédulos, porque eles estavam preocupados com seus próprios interesses. Irmãos, como isso é tão atual? Quando a gente olha para o cenário político do nosso país, a gente vê o quantos inúmeros políticos, independente de partido, estão muito mais preocupados com seus próprios interesses. Estão preocupados em proteger os seus nichos. Estão preocupados em manter um poder distante daquilo que é verdade, distante daquilo que é de maior interesse para o povo. Mas é muito bom e é fácil quando a gente olha para a área política, mas eu quero que a gente olhe para as nossas vidas agora, quando muitas vezes nós agimos de forma muito parecidas. Quando nós estamos preocupados muito mais com o nosso bem-estar, com os nossos privilégios. E às vezes a gente não quer lidar com a verdade. Porque isso incomoda, isso mexe. Lidar com a verdade é negar a si mesmo. É abrir mão do meu eu. E às vezes isso é muito difícil. E é isso que a gente vê aqui. A profundidade da maldade e da incredulidade que tenta calar a voz profética. A aparição, irmãos, de Ebed-Meleque, um eunuco etíope, um estrangeiro, ressalta um contraponto surpreendente. Deus usou um forasteiro para salvar o seu profeta, mostrando que sua soberania não se limita às convicções humanas. E, irmãos, eu acho muito linda a história, porque o nosso Deus, ele fez questão de deixar para a gente registrado detalhes. Olha que impressionante isso, irmãos. Ebed-Meleque, ele vai falar diante do rei, e aqui eu queria dizer uma coisa muito importante. Ele colocou a sua vida em risco. Quando ele teve coragem de se posicionar diante do rei e falar, o que fizeram foi um absurdo. Não poderiam ter feito isso com o profeta. Ele colocou, irmãos, a vida dele em risco. E o rei então vai ouvir Ebed-Meleque e vai dizer assim, olha, pega 30 homens e vai lá. Tira Jeremias da cisterna. E olha o que Ebed-Meleque vai fazer. Versículo 12. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas. Oh, que incrível isso, irmãos. Ebed-Meleque não se preocupou apenas em tirar Jeremias da cisterna, mas ele se preocupou com conforto, com bem-estar. Jeremias estava sujo, de lama, atolado na lama. Aí ele joga umas roupas para que ele pudesse sair dali um pouco mais limpo, e joga uns trapos e diz assim, põe nas axilas. Porque eles iam puxar Jeremias pelas axilas, irmãos. Ele não queria que o profeta se machucasse. Olha aqui, que beleza de detalhe escrita aqui. E a Bíblia vai dizer que Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no átrio da guarda. Esse trecho da história, irmãos, nos revela algo muito importante. Nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações de justiça. E aqui eu quero falar algo muito importante. Nós temos visto o crescimento
de pessoas interessadas em estudar doutrina, em estudar a palavra de Deus. Pessoas cada vez mais ortodoxas, pessoas que têm procurado ler muito, aprender muito. E isso é muito importante, irmãos. Mas estudar e aprender sobre a palavra de Deus precisa refletir em nossas vidas. É o que chamamos de ortopraxia. Não adianta apenas eu estudar se isso não muda o meu modo de viver. Olha que interessante, irmãos, o etíope está ensinando para nós que a verdadeira fé é também vista através de ações e atos de justiça. É por isso que a igreja não pode se calar diante da injustiça deste mundo, irmãos. A gente não pode achar normal as coisas absurdas que acontecem ao nosso redor. É triste, irmãos, porque nós temos vivido de forma tão acelerada. A gente tem preocupado com tantas coisas, a gente quer correr, a gente quer fazer tudo, a gente quer dar um jeito em tudo. E a gente deixa coisas essenciais passar sem a gente perceber. A gente acha comum a pessoa estar morando na rua. A gente acha natural a pessoa estar pedindo. E a gente diz que não tem. É claro que existem aqueles pilantras, existem mesmo. Em todo lugar existe. Mas o que vale é o seu coração. A fé precisa ser revestida em atos de justiça, irmãos. E isso precisa começar em nós. E se nós queremos um país melhor... Olha que discurso quase político. Não é isso que eu quero. Mas eu quero dizer aos irmãos que nós precisamos ser a diferença deste lugar. Os jeitinhos brasileiros. Que eu vejo, às vezes, os crentes contando. Que tristeza, irmãos. Como a gente, às vezes, se acostuma com aquilo que é errado. Eu preciso aqui, alguns aqui já sabem, eu confesso muito. Eu abro o meu coração quando eu estou, muitas vezes, das vezes. Eu sou professor de escola dominical lá na igreja. E eu conto algumas histórias lá. Eu peço a Deus todo dia misericórdia quando eu estou no trânsito, irmãos. Porque no trânsito, misericórdia. Eu melhorei muito, melhorei demais. Mas no trânsito, o velho homem se manifestava às vezes. Até que um dia eu estava com um diácono na minha igreja, no carro, aconteceu alguma coisa no trânsito, eu fiquei muito nervoso, e geralmente o meu nervoso ficava dentro do carro. Sabe quando você explode dentro do carro, com os vidros todos fechados, mas você grita, você reclama? Eu amava buzinar. Pá! Aí o diácono que estava do meu lado, um menino mais novo, jovem lá na igreja, ele fez assim: às vezes eu fico com medo quando eu estou com você. E aquilo me assustou. Ele fez: eu tenho medo de você. E naquela hora eu disse: misericórdia, Jesus. Algo precisa mudar. Eu não posso continuar sendo essa pessoa tão nervosa no trânsito. Eu tenho melhorado, não tenho, amor? Melhorei bastante. Mas eu preciso ser cristão até no trânsito, irmãos. Os meus atos de justiça precisam ser refletidos também no trânsito. Ebed-Meleque se arriscou ao interceder por Jeremias diante do rei. Ele nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações de justiça, mesmo quando são impopulares. Mesmo quando todo mundo acha que é maluquice o que você está querendo fazer. Porque Ebed-Meleque esteve diante do rei, mas ele estava contrariando a vontade de um conselho, de um grupo de príncipes, de ministros. Ele arriscou a sua vida. E eu quero mostrar para os irmãos como Ebed-Meleque, essa história, Ebed-Meleque aponta para o nosso Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Ebed-Meleque foi aquele que foi interceder, que foi intermediar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo é aquele que intermedia a nossa relação com Deus. Ebed-Meleque foi fazer isso. Ebed-Meleque correu risco de vida. O nosso Senhor Jesus Cristo perdeu a vida, mas ressuscitou ao terceiro dia. Olha como um escravo etíope eunuco aponta para a esperança, o nosso Salvador.
O caráter de Deus revelado na salvação. Aqui é um outro aspecto importante, irmãos, que essa história traz para a gente. Que o nosso Senhor é aquele que nos tira do lamaçal do pecado. Jeremias estava na lama, não lamaçal do pecado. Mas ele estava na lama. E o Senhor providenciou aquele que o salvasse. O etíope foi lá tirar Jeremias. Nos nossos dias, o nosso Senhor nos tira deste lugar. Ainda que você esteja experimentando a lama mais difícil de sair. Ainda que você esteja lutando, eu quero dizer a cada um dos irmãos nesta manhã, que somente o nosso Senhor Jesus Cristo é capaz de nos tirar da lama. É capaz de nos salvar, ainda que tudo pareça perdido. Sabe um fato interessante dessa história, irmãos? É que Ebed-Meleque, que talvez não seja nem o nome dele de verdade. Talvez ele tenha recebido esse nome quando veio ser eunuco, quando veio ser escravo no palácio. Mas Ebed-Meleque significa aquele que serve ao rei. Ele era aquele que servia ao rei de Judá, Zedequias. Mas nessa história, ele serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que sejamos como Ebed-Meleque, que nós possamos ter coragem de proclamar o Evangelho do nosso Senhor, mesmo que seja impopular. Que a gente tenha coragem de revestir a nossa fé em atos de justiça, ainda que seja difícil em alguns momentos, para que de fato nós possamos servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero apenas, para finalizar, hoje, nessa manhã, nós ainda vamos experimentar um outro ato de esperança, né? A gente aprendeu aqui na última escola dominical o significado da ceia, né? Um memorial, mas não apenas um memorial. Nós experimentamos a presença de Jesus neste momento e que nos faz lembrar que Ele voltará e nós vamos viver esse momento com Ele. Mas eu quero trazer apenas algumas aplicações sobre essa breve meditação que eu fiz aqui com os irmãos. A primeira aplicação: não esqueça, o nosso Senhor é soberano, ainda que tudo pareça perdido. Entregue ao Senhor as suas causas. Coloque diante dele. Nós temos o hábito de querer resolver as coisas e às vezes esquecemos de colocar o Senhor no negócio. O nosso Deus, Ele é soberano. A segunda aplicação é que o nosso Deus não se limita às convicções dos nossos dias. O nosso Deus não está limitado ao que nós temos como certo. O nosso Senhor, Ele é a verdade. Então, nós devemos abrir mão das nossas convicções. Eu vou acabar falando disso. Olha, eu sempre falo disso. Paula já sabe essa, né, Paula? Eu gosto muito de... Quando eu falo de convicção, irmãos, eu gosto muito de lembrar... E eu vou falar bem rapidinho isso, tá, pastor? E se alguém ficar com dúvida, depois é só perguntar ao pastor, tá certo? Quando o Senhor experimenta aquele momento ali, Pedro com Jesus no barco, naquele momento ali que Jesus fala, Jesus muito inteligente pede o barco emprestado, né? O povo estava sufocando ele. E ele pede para que o barco vá... Não, vamos para a água. Porque o Senhor, Ele é o top das galáxias. E Ele sabe que se Ele falar no mar em favor do vento, todo mundo consegue ouvir. E Ele começa a falar ali, né, embora o mar da Galileia, que é um lago, Ele estava ali falando e Pedro estava ali com ele no barco. Quando Ele termina de falar, Ele disse para Pedro assim, lança as redes. Qual é a resposta de Pedro, irmãos? Senhor, eu passei a noite toda, não tem peixe. Aqui é Pedro manifestando a sua convicção. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim, olha, eu sou pescador, você é carpinteiro, você entende de madeira, José te ensinou a fazer banquinho, eu sou pescador.
Só que Pedro fala assim, Senhor, eu passei a noite inteira, não tem peixe. Mas aí Pedro completa e diz assim, mas porque você está mandando, eu vou jogar. A Bíblia vai dizer assim, por causa das suas palavras eu vou jogar. Pedro estava admirado com o discurso de Jesus. E ele diz, por causa das suas palavras eu vou jogar. E ele joga a rede. E o restante da história todos nós sabemos, né? Puxaram a rede cheia de peixinhos. A ponto do barco quase afundar. O que acontece depois disso, irmãos? O que Pedro faz? A Bíblia diz que Pedro se ajoelha diante do Senhor e diz assim, sai da minha presença, porque eu não mereço estar diante de ti. Olha que incrível, irmãos. E qual é a resposta de Jesus? Pedro, eu te farei pescador de homens. E sabe o que é que me mostra essa história? É que o nosso Senhor não se limita às nossas convicções. Pedro tinha convicção que não tinha peixe. O segundo aspecto é que o nosso Senhor é a verdade. Ele disse, lance as redes. E quando Pedro se depara diante da verdade, porque a verdade do Senhor nos constrange, irmãos. A Bíblia diz que a luz, onde está a luz, não tem espaço para as trevas. E a verdade do Senhor, ela nos constrange. Pedro fica constrangido e diz, eu não mereço estar diante de ti. É assim que a gente fica muitas vezes. Quando a gente peca e vai pedir perdão e fica com vergonha. Às vezes não consegue nem falar, de tão envergonhado que fica. É a verdade do Senhor constrangendo. E às vezes a gente fica triste, chora, e tarará, e depois você sente o acalento. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A resposta de Jesus para Pedro diz assim, Pedro, eu te farei pescador de homens, é a graça do Senhor que nos abraça. A verdade nos constrange e a graça nos abraça. Jesus disse a Pedro, você pode estar diante de mim, porque eu vou mudar a sua vida. O Senhor não se limita às nossas convicções, Ele é a verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu vou orar, encerrando esse momento. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é fantástica, que nos faz lembrar que o Senhor é a esperança. Obrigado, Deus, pela história de Ebed-Meleque, Senhor. Que em meio a um texto tão difícil, essa história surge, nos fazendo lembrar que o Senhor resgata os seus. Obrigado, Senhor. Transforma as nossas vidas, ó Deus, e que possamos ser servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci algo muito importante. Desculpe aí, pastor, vou falar mais um pouco, mas é rápido. Abram comigo, eu vou encerrar agora. 39, capítulo 39. A história de Ebed-Meleque, irmãos, não acaba no 38. Fica parecendo que Jeremias foi até ingrato, né? Tirou ele lá da cisterna, mas a história não acaba. Vamos ler aí o 39, versículos de 15 a 18. Diz assim, ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás na espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiastes em mim. O Senhor honra aqueles que obedecem a sua voz. Ebed-Meleque não sabia disso, irmãos. Ele não fez isso pensando em ser salvo depois. Não, não, não. Mas o nosso Senhor é fiel. E manda Jeremias dizer a ele, você não será entregue, você não será morto. A palavra despojo aqui é como se fosse herança. Você será como uma herança para o povo novo. Que Deus nos abençoe. Já ia esquecendo disso, olha. Tão importante essa parte. Maravilha, gente. Como o presbítero Mateus afirmou,
Essa mesa é a mesa da esperança. Nós sabemos que o ano já começou com tudo, né? O ano já começou com os ânimos inflamados, onde alguns estão considerando o presidente dos Estados Unidos ou um herói ou um vilão. E todos os ânimos estão inflamados, uns dizendo, não, ele é o herói. É ele que vai trazer a paz. E outros dizendo, não, ele é o aproveitador. Né? Está pensando nos seus próprios interesses. Mas não é sobre ele que a gente está falando. A nossa esperança está em uma pessoa, sim está. Nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. A paz que o mundo tanto almeja virá. E virá com o Senhor Jesus Cristo. Não virá por meio de nenhum governante dessa terra. E eu preciso te lembrar disso. Virá por meio de Cristo Jesus. Onde na sua segunda vinda ele vai instaurar o seu reino de justiça. Aqueles que estão com ele viverão. Aqueles que não estão com ele perecerão. Por isso a pergunta para nós como igreja é: onde está a sua esperança? Onde está a esperança do seu coração para o ano de 2026? O Senhor Jesus já nos lembrou que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E onde está o seu coração, você vai agir de acordo com aquilo que você ama. Então onde está a sua esperança? Que a nossa esperança esteja unicamente no Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, a nossa esperança, a nossa satisfação está em Cristo Jesus. Não se esqueça disso esse ano. Essa mesa nos lembra que a nossa satisfação está no sacrifício de Cristo Jesus. Só por meio dele nós estamos reconciliados com Deus. E reconciliados com Deus nós temos paz. Essa mesa nos lembra que nós temos direitos e deveres. A gente não pode esquecer que a ceia do Senhor é uma aliança. Onde nós temos o direito, segundo o apóstolo João, de sermos chamados filhos de Deus. Todos aqueles que fazem parte dessa mesa têm o direito de serem chamados de filhos de Deus. Todos aqueles que participam dessa mesa têm a garantia do perdão de Deus. Todos aqueles que participam dessa mesa podem ouvir a voz que soa do alto: vocês são meus filhos amados em quem eu tenho prazer. Isso é um direito que você tem conquistado por Cristo Jesus. Onde o perdão é garantido, onde a reconciliação é garantida, onde a sua filiação com Deus como filho é garantida, onde a sua glorificação quando o Senhor Jesus Cristo voltar é garantida. Esse é o direito que essa mesa nos lembra. Mas essa mesa nos lembra também que nós temos direito, deveres, de devermos de agir de acordo como filhos de Deus. Aqueles que participam da mesa do Senhor Jesus Cristo têm o dever de agir como Ele agiu, de viver como Ele viveu. Porque se nós estamos unidos a Cristo, e é isso que essa mesa nos lembra, nós devemos agir como Ele agiu. Então esse é o convite para nós nessa manhã, a participarmos da mesa da esperança, a degustarmos a esperança, que só é possível por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Eu quero convidar você à oração. Quero chamar a equipe de música mais uma vez aqui à frente, chamar o presbítero Paulo Henrique, o presbítero Raimundo, para nos ajudar na distribuição dos elementos. Mas eu quero convidar você à oração. Adiante dessa mensagem que nós ouvimos, a desfrutarmos de esperança nessa mesa. Mas de agir de acordo com aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim e para você. Fale com Deus nesse momento, vamos orar. Pai querido, nos colocamos diante do Senhor. Diante dessa mensagem que nos lembra que nós somos o povo da esperança. Mas que também somos o povo que agimos de acordo com a esperança que nós temos. Senhor Jesus, nós te pedimos que o nosso coração, neste ano de 2026, esteja direcionado para o Senhor. Encontre esperança no Senhor. Que o nosso coração espere pelo Senhor. Que o nosso coração ame, antes de mais nada, o Senhor.
Que acima de tudo, que o tesouro maior do nosso coração seja o Senhor somente. Que nossa grande expectativa nesse ano que se inicia seja pela vinda do seu reino, pela paz que só é possível com o seu reino. E nós sabemos que essa mesa anuncia a volta do Senhor, que em breve virá, com as nuvens dos céus, vai instaurar o seu reino, vai renovar o seu povo, vai restaurar toda a sua terra. Que nossa esperança esteja nisso, que o nosso coração descanse no Senhor, que o nosso coração encontre descanso no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias adversas como nós vimos aqui. Porque nós sabemos que a nossa paz não está nas circunstâncias, a nossa paz é o Senhor. Nos ajuda e nos ensina a descansar em Ti. Ao mesmo tempo, Senhor, ao participarmos dessa mesa, nós pedimos o auxílio do Seu Espírito Santo, para que possamos caminhar em caminhos de santidade, em caminhos que glorifiquem o Senhor, em caminhos de amor, Senhor, para que a cada atitude e ação que nós tomamos, que nós possamos anunciar o Seu reino que está vindo, que já está no meio de nós, mas que está vindo plenamente. Que nós como povo possamos ser a luz do Senhor, o sal que salga a terra, gente que faz diferença, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você que vai participar a ficar de pé, lembrando que essa mesa não é mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa mesa é a mesa do Senhor Jesus Cristo, onde todos aqueles que creem em Jesus, estão em profunda comunhão com a sua igreja, podem participar deste momento e receber dele esperança. Cristo Jesus está presente nesse momento, e nesse momento ele comunica para nós vida. Creia que ele está presente, e que isso aqui não é um mero ritual, não é um mero memorial, é Cristo Jesus injetando vida em nós. Peço para você segurar os elementos em mãos, até que todos nós participemos juntos no final. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos, os presbíteros vão distribuir os elementos e eu peço que você segure em mãos.
Lembrando que esse momento não é um momento que nós participamos sozinhos. Nós participamos como povo de Deus, como corpo de Cristo. Cristo não apenas morreu por mim, Ele morreu por nós. Ele morreu em favor do seu povo. Por isso convido você a olhar para o lado, a olhar para trás. Pode olhar, gente, não sejam tímidos. Foi por nós. Foi pelo seu povo, nós participamos juntos. Nós não somos indivíduos da esperança, nós somos o povo da esperança. Onde nós não estamos sozinhos. A mesa do Senhor Jesus Cristo nos lembra que nós estamos sim unidos a Cristo, mas estamos unidos uns aos outros também. Temos responsabilidade uns com os outros. O amor que recebemos de Cristo Jesus, nós entregamos para o outro. Nós participamos juntos deste momento. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse corpo foi entregue em favor de vocês. Comei dele todos. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Amém. Senhor Jesus, somos gratos, porque essa mesa nos oferece uma vida que nós não merecemos, mas que nos é dada de graça. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos essa nova vida que está proposta pelo Senhor. Que nessa nova vida que o Seu nome seja glorificado. Nós queremos viver para a glória do Seu nome. Nós queremos viver para honrá-lo, para demonstrar a beleza do Senhor para o mundo. Não permita que nossa fé seja vazia, não permita que nossa fé seja em vão, mas que aquilo que nós cremos, Senhor, que possa ser evidenciado na maneira como nós vivemos. Por isso nos encha com o Seu Espírito Santo, Senhor, nesse primeiro culto do ano, que sejamos cheios do Seu Espírito Santo, para que a Sua vida floresça em nós, para que o Seu nome seja glorificado, santificado, para que o Seu reino venha, Senhor, para que a Sua vontade seja feita em nós e através de nós. Contam mais, seja Deus gracioso para conosco, que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do Seu rosto, para que se conheçam na terra os Seus caminhos, entre todos os povos a Sua salvação. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estabelece o Seu reino no meio de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tenha misericórdia de nós, pecadores. Santo Espírito, fôlego do Deus vivo, renova a nossa vida, renova o mundo inteiro, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Deus